Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Isaías, capítulos 7 a 9. Dos capítulos 1 a 6 de Isaías, nós vimos a introdução, a estrutura daquilo que será tratado em todo o livro. Nós vimos a condição de Israel e de Judá, vimos também a promessa do Senhor de purificar o seu povo e como o seu povo estava distante dele. O capítulo 6 foi concluído com a comissão de Isaías, que agora é colocada em prática, na palavra do Senhor sendo anunciada para Acás, rei de Judá. Tudo que veremos hoje, do capítulo 7 ao 9, está contido justamente nesse contexto que aparece no capítulo 7, quando o rei da Síria, Rezim, e também Peca, o rei de Israel, o reino do norte, subiram contra Jerusalém para lutar contra ela. Uma boa forma de entendermos esse capítulo é lermos o que aparece em 2 Reis, capítulo 16, dos versos 5 a 9. Ali é narrado justamente o avanço de Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, o rei de Israel, em direção a Jerusalém. E Acás, então, pede socorro aos assírios. Isso está naquele contexto que comentei, em 2 Reis, capítulo 16, versículos 5 a 9. À luz desse contexto, entendemos aquilo que o Senhor disse a Acás. O Senhor anuncia o plano desses dois reis, de Peca e de Rezim, e declara que estavam fazendo planos contra o Senhor, contra Jerusalém, contra Judá. Eles declaravam: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá, vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeal. Em resposta a isso, o Senhor afirma: isso não tem nenhuma chance de acontecer. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. O Senhor anuncia justamente a destruição da Síria e também a destruição de Efraim, de Samaria. Nesse contexto, Efraim é justamente o povo de Israel, o reino do norte. E a fim de dar certeza a essa palavra anunciada, o Senhor convida Acás a que peça ao Senhor um sinal. Porém, Acás se recusa a pedir um sinal ao Senhor. E é nesse contexto que Isaías, falando da parte do Senhor, anuncia o nascimento do Emanuel. E o versículo 16 do capítulo 7 afirma que esse menino, antes que ele saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles dois reis, a Síria e também Israel, reino do norte, serão abandonados. Porém, por conta da falta de confiança em Deus e por apelar à Síria, a Síria mais tarde se voltará contra Judá. Aquele a quem Acás buscou refúgio será justamente quem se voltará contra ele e cumprirá justamente as palavras que estão descritas nos versículos 17 a 25. O capítulo 8 mostra a concretização da profecia de Isaías anteriormente. O Senhor, então, dá uma palavra a ele, dizendo que ele escreva as palavras Maer, Salal, Has, Bas, que quer dizer rápido despojo, presa segura. Então Isaías tem relações com sua esposa e tem um filho, e a esse filho o Senhor ordena que dê esse nome, rápido despojo, presa segura. E esse nome aponta justamente para a destruição de Israel e da Síria, como o Senhor havia anunciado no capítulo anterior. Antes que esse menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco, a capital da Síria, e os despojos de Samaria, a capital de Israel, de Efraim, serão levados ao rei da Síria. Mas o juízo de Deus contra Israel e contra a Síria não param por aí. O Senhor também agirá contra Judá, pois eles derreteram de medo diante de Rezim e diante também do rei de Israel, e por isso o Senhor fará que venham sobre eles as águas da Assíria. Aqueles em quem confiavam agora agirão contra eles e farão mal contra Judá. Em seguida, Isaías fala da parte do Senhor e faz um grande convite. Ele ordena que o povo não ande no caminho daquele povo, que os fiéis não chamem conspiração a tudo que o povo chama conspiração, não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Devem, na verdade, santificar ao Senhor dos exércitos. É a ele que devem temer e é dele que devem ter pavor. Ao invés de agirem como Judá, que temia Israel e temia a Síria,
Israel, o povo do Senhor, o verdadeiro Israel do Senhor, deveria temer ao Senhor, deveria viver em confiança no Senhor, deveriam guardar a lei e o testemunho, deveriam se voltar para a palavra de Deus. É então que Isaías alcança o clímax dessa profecia que tem se estendido desde o capítulo 7. Quando o menino nascer, haverá luz para essa terra de trevas. O menino quebrará o jugo, ele será o libertador de Israel oprimido. E além disso, ele será o Senhor reinando no trono de Davi em cumprimento às promessas de Deus. O propósito dessas passagens é justamente confrontar a incredulidade de Judá. Diante do ataque da Síria e também do reino do norte de Israel, de Efraim, o povo deveria confiar em Deus. Acaz, porém, faz o contrário. Acaz busca alianças políticas, busca a força militar da Assíria, assim a fim de resistir à Síria e também a Efraim. E isso é reprovado. Por conta dessa incredulidade, Judá será punida, será disciplinada pelo Senhor. Mesmo assim, o Senhor promete uma salvação, promete graça, um libertador que seria enviado, o Emanuel, o Deus conosco. À luz do contexto de Isaías, podemos notar que o cumprimento imediato seria justamente o nascimento de seu filho, ora chamado de rápido despojo, presa segura, outra hora como o Emanuel. Porém, fica muito claro ao longo do contexto e ao longo da própria história que esse menino não será o Salvador. Ele não cumpre plenamente tudo aquilo que é declarado no capítulo 9. Na verdade, à luz do próprio Novo Testamento, fica evidente que o cumprimento final e definitivo dessa passagem está na pessoa de Cristo. Jesus Cristo é a luz para um mundo de trevas, é o libertador que quebra o jugo dos oprimidos. Ele é o Salvador prometido, que reina no trono de Davi em cumprimento às promessas de Deus. E a aplicação principal a nós é justamente o chamado para avaliarmos o nosso coração. Esses capítulos focam justamente no fato de não vivermos como Judá vivia, não confiarmos na nossa visão, nas confianças externas. Acaz, por exemplo, confiava na aliança com a Síria. O povo chamava de conspiração aquilo que não era conspiração. O povo temia o que não deveria ser temido. E nós somos chamados para sermos distintos, para temermos ao Senhor, para vivermos em submissão ao Senhor, para diante dos desafios, das ameaças, dos conflitos que enfrentamos, depositarmos nossa esperança em Deus e não na segurança do homem. Muitas pessoas acumulam riquezas achando que nelas está a segurança. Outras fazem muitos amigos a fim de terem a quem recorrer quando as coisas estiverem complicadas. Porém, a nossa confiança não está nem no dinheiro, nem em amigos, nem em qualquer outra coisa, mas somente em Deus. Somente em Deus nossa alma deve descansar segura, sabendo que Ele é quem deve ser temido. É Ele quem concede socorro ao seu povo.